Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 20 de agosto de 2024. Estamos no terceiro trimestre, estudando sobre o seguinte tema: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Lição número 8, a resistência de Mardoqueu. Para a nossa meditação de hoje, há 3 textos sugeridos. Salmo 139, 16, Hebreus 4 e 13 e Apocalipse 20, 12. E para essas leituras, o título dado foi: As nossas obras estão escritas diante de Deus. Está escrito assim na palavra de Deus. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E Apocalipse 20 e 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém. Meus amados irmãos, na continuidade do nosso trimestre aí, na lição número 8, na leitura bíblica em classe, que está em duas passagens de Esther, no capítulo 2 e no começo do capítulo 6, em relação ao 2, o versículo 23 é mencionado e está escrito assim: inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos, referindo-se, portanto, a Bigtan e Teres, ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. A partir disso, o mote aqui para a nossa meditação de hoje é que as nossas obras estão escritas diante de Deus. Portanto, nós temos que ter essa consciência, né, de que nada escapa aos olhos do Senhor. Deus vê todas as coisas, sabe de todas as coisas. E nós precisamos confiar nisso, porque isso é uma verdade. A Bíblia mostra bem isso, né? O Salmo 139 que nós lemos diz que os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas. Ou seja, Deus vê tudo. Né? Deus sabe de tudo. Sendo assim, nós haveremos de prestar contas diante de Deus. Tanto nós, servos de Deus, a igreja do Senhor, quando do arrebatamento da igreja, o primeiro compromisso que nós temos logo após o arrebatamento é precisamente participarmos do tribunal de Cristo. E esse tribunal não é para condenar, porque só vai estar nele quem foi arrebatado, né? Quem portanto, subiu, né? Aqueles que ressuscitaram, aqueles que foram ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Só isso. Então, portanto, só vai estar lá quem foi salvo. Né? E nesse evento escatológico, né, nós vamos prestar contas
a Deus em relação ao que nós fizemos. Por exemplo, quando nós vemos Apocalipse 22:12, o Senhor Jesus promete: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ou na NVI, diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ou seja, com a obra de cada um. E as nossas obras, à medida que os dias da nossa vida vão se passando, né, essas obras vão sendo registradas, vão sendo escritas. E, portanto, os servos de Deus, os salvos ali, quando comparecerem ao tribunal de Cristo, vão prestar contas disso, das obras que tiverem feito, para receber ou não galardão. E os ímpios, né, lá na frente, muito depois, no juízo final, também ter, uh, vão ter que encarar essa prestação de contas, só que, claro, diferentemente de nós, porque nós vamos ter que prestar contas para recebimento ou não de galardão. E eles, devido à sua impiedade, vão prestar contas aí pelo que foi registrado da vida deles, já que terão negado o Salvador. E é nesse sentido, então, que as nossas obras estão escritas diante de Deus. Quando trata desse assunto, do juízo final, o pastor Antônio Gilberto menciona alguns livros, e é muito interessante. E aqui eu queria finalizar essa leitura diária, indicando esse trecho do livro, essa obra do pastor Antônio Gilberto. O livro é O Calendário da Profecia, Conhecendo o Fim dos Tempos e o Tempo do Fim. É publicado pela CPAD, né? Repito, o autor é o pastor Antônio Gilberto, e é quando ele está tratando justamente do assunto, o julgamento final dos mortos ímpios. A edição que eu tenho é uma edição já antiga, é de 1985, a primeira, e aqui eu tenho a 21ª edição de 2006. Quando então trata desse assunto, na página 94, o pastor Antônio Gilberto cita o seguinte, eu vou ler aqui: o julgamento e os livros do céu. E ele cita exatamente Apocalipse 20:12, que é a última passagem da leitura diária de hoje, né? Alguns dos livros, para o pastor Antônio Gilberto, alguns desses livros que são mencionados aí em Apocalipse 20:12 devem ser os seguintes: o livro da consciência, ele se baseia em Romanos 2:15. O livro da natureza, ele se baseia em Salmo 19, de 1 a 4, por exemplo, além de outros textos, né? Também o livro da lei, o livro do evangelho, o livro da nossa memória, né? O livro dos atos dos homens. E quando menciona esse livro, ele cita Malaquias 3:16, Marcos 12:36, Lucas 12:7 e também o livro da vida, que certamente é o mais conhecido. Mas então o pastor, no seu estudo aí, cita alguns livros da consciência, da natureza, da lei, do evangelho, da nossa memória e o livro dos atos dos homens. Portanto, tudo que é feito pelo ser humano é registrado. E isso vai ser necessário para a prestação de contas. Portanto, meus amados irmãos, hajamos de maneira consciente para agradar a Deus. Porque certamente assim nós não teremos
nenhuma surpresa desagradável quando nos encontrarmos com o Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.